Oi, meus queridos e minhas queridas, alunos e alunas. Estamos aqui para uma aula de literatura. Muito bem. E hoje nós falaremos de Guimarães Rosa e a sua grande obra, Grande Sertão Veredas. Para dar início, vamos falar um pouquinho da vida e das obras de Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908 na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais. Autodidata, este homem começou a ler francês aos 7 anos de idade, velho. Muito autodidata. Em 1925, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, formando-se em 1930. No mesmo ano, casou-se com Lígia Cabral, com quem teve 2 filhas. Passou a exercer a profissão de médico no interior de Minas Gerais, onde teve um primeiro encontro com os elementos e a realidade do sertão. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, atuou como médico voluntário. Em 1934, foi aprovado em um concurso para o Itamaraty e exerceu diversas funções diplomáticas no exterior, tais como a de cônsul em Hamburgo, na Alemanha, onde conheceu Aracy de Carvalho, a Ara, sua segunda mulher. De volta ao Brasil, em 1951, assumiu outros cargos no Itamaraty, sendo promovido em 1958 a ministro de primeira classe, cargo correspondente a embaixador. Guimarães Rosa nunca deixou de escrever. Tinha também paixão por aprender outros idiomas. Falava fluentemente alemão, francês, inglês, espanhol, italiano e esperanto, além de um pouco de russo. Lia em sueco, holandês, latim e grego. Estudou também a gramática das seguintes línguas: húngaro, árabe, sânscrito, lituano, polonês, tupi, hebraico, japonês, tcheco, finlandês e dinamarquês. Sua estreia literária, em 1929, foi na revista O Cruzeiro, com alguns contos publicados. Seu primeiro livro, a coletânea de contos Sagarana, foi publicado em 1946 e chamou muita atenção pelas inovações técnicas e riquezas de simbologias. Em 1952, realizou um percurso de 240 quilômetros no sertão mineiro durante 10 dias, conduzindo uma boiada. Dessa viagem, resultou seu único romance, Grande Sertão Veredas, publicado em 1956 e tido como um dos mais importantes textos da literatura brasileira de todos os tempos. Em 1961, Guimarães Rosa recebeu da Academia de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Candidatou-se à Academia de Letras pela segunda vez, em 1963, e foi eleito por unanimidade. Tinha medo do título, porque tinha medo de morrer. Por isso, só tomou posse em 16 de novembro de 1967. Olha quanto tempo. E 3 dias depois, em 19 de novembro, morreu subitamente em seu apartamento no Rio de Janeiro, de infarto. Suas principais obras são Sagarana, 1946, Grande Sertão Veredas, 1956, Corpo de Baile, 1956 e Primeiras Histórias, 1962. Vamos lá, então. Vamos falar, então, sobre esta grande obra dele, Grande Sertão Veredas. A obra, uma das mais importantes da literatura brasileira, é elogiada pela linguagem e pela originalidade de estilo presentes no relato de Riobaldo e Jagunço, que relembra suas lutas, seus medos e o amor reprimido por Diadorim. Quem olhar verá que é uma obra que retrata um certo homossexualismo, mas não apresse. Veremos o final. O livro tem mais de 600 páginas e não é dividido em capítulos. Seus personagens principais são Riobaldo,
Diadorim, Joca Ramiro, Zé Bebelo, Hermógenes e Ricardão. Vamos para o resumo da obra? Vamos ver o que acontece na obra? Durante a primeira parte da obra, o narrador em primeira pessoa, Riobaldo, faz um relato de fatos diversos e aparentemente desconexos entre si, que versam sobre suas inquietações sobre a vida. Os temas giram em torno das clássicas questões filosóficas ocidentais, tais como a origem do homem, reflexões sobre a vida, o bem e o mal, Deus e o diabo. Porém, Riobaldo não consegue organizar suas ideias e expressá-las de modo satisfatório, o que gera um relato bastante caótico. Até que em certo ponto aparece Quelemem, que o ajuda em parte. E Riobaldo dá início à narrativa propriamente dita. Riobaldo começa a rememorar seu passado e conta sobre sua mãe e como conhecera o menino Reinaldo, que se declarava ser diferente. Riobaldo admira a coragem do amigo. Quando sua mãe vem a falecer, ele é levado para viver com seu padrinho na fazenda, São Gregório, onde conhece Joca Ramiro, grande chefe dos jagunços. Celórico Mendes, o padrinho, coloca-o para estudar. E após um tempo, Riobaldo começa a lecionar para Zé Bebelo, um fazendeiro da região. Pouco tempo depois, Zé Bebelo, que queria pôr fim na atuação dos jagunços pela região, convida Riobaldo para fazer parte do seu bando, o que esse aceita. Assim começa a história da primeira guerra narrada em Grande Sertão Veredas. O bando dos jagunços, liderado por Hermógenes, entra em guerra contra Zé Bebelo e os soldados do governo, mas logo Hermógenes foge da batalha. Riobaldo resolve desertar do bando de Zé Bebelo e encontra Reinaldo, que faz parte do bando de Joca Ramiro. Ele decide então juntar-se ao grupo também. A amizade entre Reinaldo e Riobaldo se fortalece com o passar do tempo, e Reinaldo o confidencia em segredo seu nome verdadeiro, que é Diadorim. Em certo momento, dá-se a batalha entre o bando de Zé Bebelo e o de Joca Ramiro, onde Zé Bebelo é capturado. Então, ele é julgado pelo tribunal, composto de líderes dos jagunços, dos quais Joca Ramiro é o chefe supremo. Hermógenes e Ricardão são favoráveis à pena capital. No fim do julgamento, porém, Joca Ramiro sentencia a soltura de Zé Bebelo, sob a condição de que ele vá para Goiás e não volte até a segunda ordem. Após o julgamento, Riobaldo e Reinaldo juntam-se ao bando de Tião Passos, que também lutou ao lado de Hermógenes. Após longo período de paz e bonança, no sertão, um jagunço chamado Gavião Cujo vai até o grupo de Tião informar que Joca Ramiro foi traído e morto por Hermógenes e Ricardão, que ficam conhecidos como os Judas. Nesse ponto da narrativa, Riobaldo tem um caso amoroso com a prostituta Norinha e, posteriormente, com Otacília, por quem se apaixona. Diadorim fica com raiva e, durante uma discussão com Riobaldo, ameaça-o com um punhal. Os jagunços se reúnem para combater os Judas e assim começa a Segunda Guerra, organizada sob novas lideranças. De um lado, Hermógenes e Ricardão, assassinos de Joca Ramiro e traidores do bando. De outro, os jagunços liderados por Zé Bebelo, que retorna para vingar a morte de seu salvador. Em certo momento da narrativa, os dois bandos se unem para tentar fugir do cerco armado pelos soldados do governo. Mas o bando de Zé Bebelo foge na surdina do local e deixa Hermógenes e seu bando lutando sozinhos contra os soldados. Riobaldo entrega a pedra de topázio a Diadorim,
o que simboliza a união entre os dois. Mas ele se recusa, dizendo que devem esperar o fim da batalha. Quando o grupo de Zebebelo chega às veredas mortas, em dado momento, Riobaldo faz um pacto com o diabo para que possam vencer o bando de Hermógenes. Sob o nome de Urutu Branco, ele assume a chefia do bando e Zebebelo deserta do grupo. Riobaldo pede para um jagunço entregar a pedra de topázio a Otacília, o que firma o compromisso de casamento entre os dois. O bando liderado por Riobaldo, ou Urutu Branco, segue em caça por Hermógenes, chegando até sua fazenda já em terras baianas. Lá, eles aprisionam a mulher de Hermógenes e, não o encontrando, voltam para Minas Gerais. Em um primeiro momento, acha o bando de Ricardão e Urutu Branco o mata. Por fim, encontra o grupo de Hermógenes no paredão e há uma grande e sangrenta batalha. Nessa batalha, Diadorim enfrenta Hermógenes em confronto direto e ambos morrem. Riobaldo descobre então que Diadorim é o seu grande amor. E ele fala: Diadorim, Diadorim, meu amor. Só que Diadorim já tinha morrido. E aí, a revelação de quem é Diadorim fica para a leitura da obra literária.